Querido Pai, querido Mestre Jesus, lhe agradecemos pela oportunidade da vida, por esse momento que todos agora usufruímos. Pedimos ao Pai que nos proteja nesse propósito do bem, pedindo a Jesus que ampare aos nossos familiares, a nós, para que possamos, junto a seu exemplo, junto à sua tarefa, continuar o trabalho do amor e na nossa reforma íntima. Pedimos ainda a Jesus que ampare a todas as pessoas que, porventura, ainda não conseguiram encontrar em Jesus o Mestre e não seguem seus ensinamentos. E com a prece que Jesus nos ensinou, é com essa linda prece que pedimos a permissão para dar por aberta a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão, Senhor, do Espírito e da matéria dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição e nos livros do mal. Que assim seja. Hoje nós vamos continuar aí a nossa programação e teremos a honra e a alegria de receber a nossa irmã Tânia, expositora da nossa casa, que vai trazer o tema muito interessante, né? O verdadeiro tesouro. Tânia, a palavra é sua, que Jesus te ilumine. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver neste momento, nas bênçãos de paz, de saúde, de equilíbrio, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos. Então, que Jesus possa nos envolver, nos amparar neste momento. Eu vou colocar aqui a apresentação. Só me falam se está dando para ver, se está ok. Sim, Tânia. Ok, Tânia. Tá, obrigada. Ok. Ótimo. O nosso tema hoje, né, sobre o verdadeiro tesouro. Aí nós buscamos uma passagem evangélica, onde está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, que Jesus traz essa alertiva para cada um de nós. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que Jesus está nos ensinando com essa passagem evangélica? Ele está nos mostrando que nós somos espíritos, né? Nós, às vezes, falamos, o meu espírito, para onde vai, meu espírito? Não, nós somos espíritos, né? Nós estamos num corpo e somos espíritos imortais. Então, Jesus está falando aqui para nós, né, para nós ajuntarmos tesouro na terra. E onde estiver o nosso tesouro, vai estar também o nosso coração. Então, o que nós vamos entender? Kardec pergunta, né, sobre o objetivo de estarmos aqui, o porquê da vida, o porquê de estarmos aqui encarnado. É na questão 132, quando Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos encarregados da codificação da doutrina espírita nos responde que a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo de estarmos aqui encarnados, o propósito divino,
é a nossa perfeição. E continuando mais abaixo, eles falam que a encarnação tem também outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Veja bem que aqui ele não fala reencarnação, ele fala encarnação dos espíritos, que é o quê? O porquê de estarmos num corpo, né, de matéria. O espírito, ele precisa viver em mundos materiais para desenvolver as potencialidades divinas que traz em si. Todos nós trazemos potencialidades divinas, porque somos filhos de Deus e temos em nós todos os valores espirituais que precisamos desenvolver, né, para chegarmos à perfeição. Então, é através da matéria é que nós vamos desenvolver esses valores e também contribuir para a parte que nos cabe na obra da criação, né? Então, Deus nos impõe essa união do princípio espiritual com o princípio material, com esse objetivo que é o nosso progresso, que é chegarmos à perfeição. Allan Kardec, na Gênese, fala que a união com a matéria é útil ao nosso avanço, porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que opera a seu proveito, nós, espíritos, né, ajudamos na transformação e no progresso do nosso globo, do nosso planeta. Então, todos nós temos essa ânsia de buscar o melhor, de crescer, né, através do trabalho, da inteligência, buscando as questões materiais, né, essa necessidade de viver na matéria, como diz Leon Denis, coloca para a gente, que a matéria é um obstáculo útil ao espírito. Então, esse obstáculo é que faz com que avancemos nesse progresso, né, na busca dessa perfeição. Todos nós buscamos o melhor, né, buscamos aquilo que nos faz bem, mas é preciso saber buscar. É assim que a gente, com o conhecimento da doutrina espírita, com o conhecimento do Evangelho do Cristo, nós vamos aprendendo a buscar. E nós vamos ver nessa passagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Pascal, ele comenta que é então que o homem possui. O que nós possuímos? Né? Nada do que é nosso, nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que nós trazemos e levamos. O que ninguém lhe pode arrebatar. Porque nós sabemos que os valores materiais são perecíveis, né? Não são permanentes. As coisas mudam. Hoje temos, amanhã pode não termos mais, pode acontecer algum acidente da natureza, né? E a gente vem a perder os valores materiais. Então, tudo o que nós trazemos, né, é o que nós levamos também. O que ninguém pode arrebatar, o que será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Porque a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Né? Na Terra, nós estamos apenas como passageiros, num propósito divino de aprendizado. Aprendizado de amor, de fraternidade. E para que esse aprendizado se faça, é preciso buscarmos também o conhecimento das leis divinas. Né? É preciso buscar essa bagagem sabendo onde que nós estamos buscando, o que nós estamos buscando nas nossas vidas. Inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Né? Eis o que a segunda visão espírita constitui a nossa real propriedade. É a bagagem que poderemos levar para a pátria espiritual.
e para as futuras existências corporais que nos aguardam, porque somos espíritos de muitas caminhadas, de muitas existências, e outras existências ainda teremos até atingirmos a perfeição. Então, vamos lá nesse ensinamento, né, que Jesus nos traz. Ele não se refere especificamente aos bens materiais, mas a tudo o que valorizamos. Então, não é só o dinheiro, né, não é só as posses materiais, mas sim tudo aquilo que nós valorizamos. Concentramos o nosso pensamento nas coisas que nos são mais importantes. Aí é que temos que observar, porque essas coisas podem ser boas ou más. Mas o nosso pensamento passa a maior parte do tempo em função dos mesmos assuntos, dos mesmos temas, das mesmas ideias. Né? Para muitos é o dinheiro, para outros é o sexo, outros a vingança ou a doença, a preocupação com os filhos, ciúme, ambição, ou a profissão, né? Ou o futebol, a política, a religião. Então, o que nós estamos valorizando na nossa vida? Porque aquilo que valorizamos é o nosso tesouro. E o nosso tesouro, aquilo que nós carregamos como tesouro, é onde está o nosso coração. Então, é preciso observarmos, né, o que nós estamos carregando na nossa mente, no nosso coração. Voltando lá ao que Jesus nos traz. Não ajunteis tesouro na terra. Nosso tesouro, então, é o pensamento. É ele que determina quem somos hoje e quem seremos amanhã. E onde está o nosso pensamento, está o nosso coração. Não importa se o pensamento é bom ou mau, nosso coração o acompanha. Isso vale para todas as situações da nossa vida. O nosso tesouro é o nosso pensamento. O que nós temos que nos importar, o que nós temos que mais nos preocuparmos é com os nossos pensamentos. Porque de acordo com aquilo que pensamos, é o que somos hoje e o que vai determinar o que seremos amanhã. Porque a vida, ela nos devolve tudo aquilo que damos. A vida não nos dá nada. Existem leis divinas, leis universais. Na questão 614, que Allan Kardec pergunta, né, se as leis divinas são as mesmas leis de Deus, qual que é o objetivo dessas leis? E os espíritos respondem que é a nossa felicidade. E que só somos infelizes todas as vezes que transgredimos essas leis. Então, nós temos a lei de causa e efeito, que é a lei que a vida dá o retorno de tudo aquilo que nós damos na vida. Ela devolve. Então, é muito importante a gente observar que tipo de pensamento estamos trazendo. Tem um provérbio que diz: devemos guardar o nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. Olha só, as fontes da vida. Né? Se nós formos observarmos bem, o que estamos retirando dessa fonte? Quais os pensamentos estamos criando para as nossas experiências evolutivas? Porque somos livres para escolher. Nós é que escolhemos. Qual caminho queremos seguir? Nós escolhemos qual a fonte que queremos nutrir a nós mesmos, a nossa alma. Que fonte é essa? Precisamos saber que todas as escolhas que fazemos trazem consequências, porque somos responsáveis
pelas nossas escolhas. A vida nos devolve o que damos. É importante, então, né, avaliarmos o que nós estamos guardando nessa fonte da vida que nos nutre, que nos mantém, que nos mostra o que nós temos da vida. É de acordo com aquilo que pensamos. Paulo, em Romanos, traz para nós que transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo já nos alertava sobre essa mudança, porque não somos espíritos perfeitos, né? Somos espíritos em evolução. Precisamos renovar a nossa mente, buscar aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeita a vontade de Deus, que é agradável a nós, que é bom para nós. Porque qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo das leis divinas? Essa é a perfeita vontade de Deus, que é a nossa felicidade. Que é que todos nós conquistemos a paz, a harmonia, nos nossos relacionamentos, conquistando esses valores através dos nossos relacionamentos em família, né, com aqueles que convivemos no nosso dia a dia. Para isso aqui estamos, para conquistar esses valores que estão depositados em germe em cada um de nós. Todos nós o possuímos. Todos nós temos o potencial para a bondade, o potencial para a generosidade. Tanto que, muitas vezes, fora do lar, nós conseguimos vivenciar isso. Mas, às vezes, com máscaras, né? Somos generosos com aqueles que não temos uma convivência, queremos nos mostrar mais educados, mas é no lar que nós nos mostramos como realmente somos. Somos bondosos, somos generosos com aqueles que convivem conosco no ambiente do lar, onde nós temos o nosso primeiro compromisso com as leis divinas. Tudo isso é importante, porque todos nós buscamos viver bem conosco mesmo, com o nosso semelhante, mas como fazer isso? Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem, o sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então é preciso estudarmos a nós mesmos, para promovermos essa renovação da nossa mente. Continuando, Lucas fala para nós que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Vocês percebem que a fonte é a mesma, né? Do bem e o mal, as coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Aí nós vamos ver que Paulo empregou a palavra mente, e Jesus usou o termo coração. A fonte de todo o bem, e por sua vez a fonte de todo o mal, como nos diz Vinícius nas Pegadas do Mestre, é do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, a corrupção, a avareza. Assim como é do coração e da mente que procedem os pensamentos bons, de amor, de auxílio ao próximo, de compreensão,
de fraternidade. Então, tudo isso é de uma única fonte, que é da nossa mente. Ou, como diz Jesus, do nosso coração. Trata-se, então, da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito, que nós irradiamos. Isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria, desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne, ajuiza de tudo que vemos, de tudo que cai sob o domínio de nossa percepção. Então, quais são as imagens que criamos na nossa mente no dia a dia? Quais as visões que chamam a nossa atenção? O que nós buscamos no noticiário, no dia a dia, nas nossas leituras, nas nossas conversações? O que estamos buscando? Qual é a natureza dos nossos pensamentos? Da boa ou má função da mente, depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou o mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou maus pensamentos, atos que praticamos. Tudo isso depende da direção que damos aos nossos pensamentos. Porque esses pensamentos que vai determinar o caminho que nós tomamos na vida. Muitas vezes queremos a paz no nosso lar, mas estamos discordando de todos, muitas vezes brigando, chamando atenção de forma grotesca com as nossas crianças, né? Que caminho que nós estamos dando à nossa vida? O que estamos buscando realmente? Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. Nós somos os construtores do nosso destino. Assim nos diz Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós somos os construtores do nosso destino. E assim, somos os primeiros, né, na obra da salvação também. O primeiro passo a dar na obra de nossa salvação deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. O conheça-te a ti mesmo. Nos perguntando, né, que espécie de pensamentos engendramos? Que espécie de pensamentos engendramos? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Porque nós criamos imagens mentais. E a doutrina espírita nos informa, né, que criamos formas, pensamentos, e que somos responsáveis por essas formas, pensamentos, que atraímos energias de acordo com esses pensamentos, e, ao mesmo tempo, estamos influenciando também com os nossos pensamentos. Somos influenciados e estamos influenciando com esses pensamentos. Como que nós costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Estamos a todo momento julgando atos, desconhecendo a história de cada um, desconhecendo as dificuldades.
desconhecendo que nós também temos dificuldades. Temos atos que muitas vezes não são bons. Que juízos fazemos de Deus, de sua justiça, do amor e do dever? O que é que de preferência nos afeta mais profundamente? Né? Em suma, qual o nosso ideal? Qual o nosso ideal? O que estamos buscando? Martins Peralva fala que o Evangelho está aí como presente dos céus para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com seus ensinos eternos. O Evangelho está aí nos direcionando para a conquista dessas luzes, conquistas das energias que nos mantêm, que nos enriquece, as bênçãos de que necessitamos, a fonte da vida, onde nos alimentamos. O que temos feito com todo esse conhecimento? O que temos feito para conquistar a paz em nós? O que é o nosso tesouro? Joana de Ângeles traz para nós que se nós quisermos, podemos transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando o conceito sobre os valores que atribuis às coisas, assim como às experiências existenciais. Quais os valores que atribuímos às coisas no nosso dia a dia? Muitas vezes damos valores a coisas sem importância. Isso nos causa doenças, sofrimentos, nos traz desconforto nos nossos relacionamentos, para não falar outras coisas, né? Precisamos alterar o conceito que temos sobre os valores existenciais? O que podemos fazer? Se realmente quisermos. Vinícius, nesse livro Nas Pegadas do Mestre, ele também coloca para nós que querer é poder. Mas, acima de tudo, é preciso saber. Porque o saber é poder. Saber o que podemos mudar, o que podemos transformar, é saber como conquistar isso. O conhecimento é a base da transformação. Tudo o que necessitamos transformar, modificar, precisa do conhecimento, da educação de nós mesmos, né? Tem um médico que eu sigo no Instagram, que perguntaram para ele o que era necessário para emagrecer. E ele disse, conhecimento. Então a gente percebe que nas mínimas coisas é preciso ter conhecimento. Conhecimento de como falar, como agir, como fazer.
Com a iluminação, adquire-se a sabedoria. Esse estágio que vai além do conhecer, alcançando o altiplano moral do ser, do encontrar-se no mundo com todos, e não estar amordaçado, nem aprisionado a ninguém. Buscando a iluminação, né, através do conhecimento, que é com essa iluminação que se adquire a sabedoria. Para que nós possamos caminhar no mundo sem estarmos apegados, aprisionados às coisas, às pessoas, aos fatos. Sem estarmos aprisionados, muitas vezes, aos nossos erros, que nos aprisionam também, nos atormentam. E o conhecimento traz paz ao nosso coração. Porque o conhecimento consola. Somos espíritos em evolução. Erramos. Devemos aprender com os nossos erros. Tendo consciência disso, para que não venhamos a cair nos mesmos erros. Para aprendermos com os nossos erros. Porque estamos aqui, todos, para aprender. Aí vem Jesus, com essa frase, né, que a gente conhece bem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Emmanuel fala de conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Muitas vezes, quando mais novos, colocamos o sentido da vida na busca de uma profissão. Estudamos, formamos e conquistamos aquela profissão, aquela ocupação que era o sentido da vida. Depois, achamos que o sentido da vida é casar, ter filhos, e passa a criar os filhos. Os filhos estão grandes, criados, e o sentido da vida? Aposenta-se, e o sentido da vida? É perceber que o sentido da vida é crescer. É crescer onde estivermos. É crescermos na profissão, conquistando os valores através das nossas ações, no bem, no amor, onde estivermos. É perceber que crescemos também na educação dos nossos filhos, na construção da nossa família. É perceber que o sentido da vida é crescer como espírito imortal. Não é ter, é ser. E através desse crescimento, desse serviço constante de amor por aquilo que fazemos, onde estamos, vivenciando os ensinos do nosso Mestre Jesus, porque esta é a verdade que liberta. A vivência do amor é que dá sentido à nossa vida, onde estivermos, em qual momento estivermos. Aqui e agora é que a vida tem sentido. Aqui e agora é que eu posso experimentar o amor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade das leis divinas,
criadas para a nossa felicidade. Conhecendo a verdade dessas leis que nos coloca como responsáveis por tudo o que nos acontece na vida. Porque somos os únicos responsáveis. E sabendo que somos os únicos responsáveis, podemos mudar. E voltando, então, quando Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Na terra, estamos aqui para evoluirmos, para aprender a conquistar os tesouros no céu, na nossa consciência. Quando oramos, Pai nosso que estais no céu. É o Pai nosso que é Deus, que está dentro de cada um de nós. Quando Jesus nos fala que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, conquistando esses tesouros no céu, nos aproximamos de Deus que está em nós. Nos aproximamos da divindade que existe em cada um de nós, pois que nós somos deuses. Jesus nos disse que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Porque todos nós temos essas potencialidades divinas que devemos colocar como o nosso tesouro, através da transformação da nossa mente, da transformação dos nossos sentimentos, para estarmos em comunhão com o nosso Pai. Jesus nos adverte que a verdadeira finalidade de nossa vida terrena é obtermos a riqueza espiritual. Tão logo chegarmos a compreender que a real felicidade não consiste na posse transitória das coisas do mundo, de bom grado passaremos a trabalhar ativamente para entrarmos na posse dos bens espirituais. Então, o que Jesus está nos trazendo aqui? Que nós devemos dar, né, valores às coisas espirituais. Mas não quer dizer que as coisas da vida terrena não são importantes, porque Deus nos deu, né, como diz a questão 132, que a vida na matéria é importante para o nosso crescimento. Então é importante, sim, que cuidemos das coisas materiais, do nosso corpo, principalmente, que é o nosso instrumento de evolução. Mas, acima de tudo, buscarmos compreender que a real felicidade está dentro de cada um de nós, na nossa consciência, na busca desses valores a quem fomos destinados por nosso Pai Celestial. Todos nós alcançaremos a perfeição. Continuando, Joana de Ângeles traz uma alertiva para nós, no livro Vida, Desafios e Soluções, que o pensamento é força viva e atuante.
conforme o seu direcionamento, manifesta-se no mundo das formas. A sua educação é relevante, porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções necessárias à vida saudável. O livro da Joana, Desafios e Soluções. Todos nós temos desafios a solucionar. Todos. E, ultimamente, com essa pandemia que a humanidade vem enfrentando, são momentos desafiadores para muitos. Muitos perderam entes queridos, muitos perderam condições financeiras de sobrevivência mesmo. Então, são momentos de grandes desafios. E se nós quisermos solucionar esses desafios, buscando a vida saudável, é relevante a educação de nós mesmos. É essencial. A educação dos nossos pensamentos. A educação que transforma não só a instrução, que nos dá a inteligência para soluções também, de desafios, mas, acima de tudo, a educação moral. Onde temos o compromisso dessa educação moral com as nossas crianças. Educando a nós mesmos, buscando participar das reuniões de estudos, do Evangelho, da doutrina, onde encontramos essa educação moral para o nosso bom proceder, para a conquista dos valores espirituais. É imprescindível também que possamos dar essa educação às nossas crianças. A Fraternidade Espírita Caravana de Luz inicia no próximo mês a evangelização da criança, que é a oportunidade das nossas crianças receberem esse conhecimento, receberem essa educação moral, que nós temos o dever de direcionarmos essas crianças. Nós temos esse compromisso também com o nosso Pai Celestial. Que possamos educar as nossas crianças para que elas sejam educadas também em seus pensamentos, nos seus valores, naquilo que é realmente saudável. A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Esse é o nosso compromisso, a nossa redenção, transformando os nossos corações, a nossa mente, cultivando o amor, a fraternidade, os valores necessários
a nossa evolução. Que possamos buscar caminhos de luzes, de entendimentos, que possamos exemplificar esses conhecimentos, exemplificar essa busca das múltiplas modalidades do amor com os nossos familiares, os nossos filhos, parentes, amigos, procurando sempre o bem, procurando sempre pensamentos que enobrecem o nosso ser. Agradecemos a participação paciente de todos, com os ouvidos, e que Jesus nos fortaleça para que possamos, com esses conhecimentos que aqui recebemos, buscarmos, acima de tudo, o Deus que existe em cada um de nós. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Hoje e sempre. Obrigada.